Meus amados e diletos irmãos e amigos, a paz do Senhor esteja convosco. Estamos de volta, dando continuidade ao nosso estudo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. No conteúdo anterior, nós falamos sobre a Arca de Deus e o reavivamento espiritual entre os israelitas. Avivamento este que trouxe a presença de Deus à nação e a vitória sobre os filisteus. Nesse conteúdo, estaremos prosseguindo, trazendo até você alguns pontos como a derrota dos filisteus, a pedra erigida por Samuel, a trégua ocorrida e a vida de Samuel ministerial, a sua rotina anual em defesa dos filhos de Israel. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 7, versículos de 7 ao 17. Os filisteus, no versículo 7 ao 11, eles atacam os israelitas. Mas a poderosa mão do Senhor, a voz de Deus, somente a voz de Deus, cai como um trovão dos céus e deixa o exército dos filisteus confundidos. E assim o Senhor permite que os israelitas vençam os seus inimigos. Um estúpido ajudou o exército de Israel. A voz de Deus poderosa ajudou o exército a vencer a guerra. Para alguns comentaristas, o trovão tenha ocorrido fora da época, pois Deus mandou trovões. E segundo eles, como pode trovejar se não havia tempos para a chuva? Mas é Deus na causa. Quando o avivamento no coração do homem acontece, milagres também acontecem da parte de Deus. E aqueles relâmpagos terminou matando alguns dos filisteus. E isso contribuiu para o pavor, o terror, encher o coração deles. E assim eles fugiram, foram embora. E o povo de Deus, avivado, alegre, destemido, voltados para Deus, tinha ao seu lado um intercessor, um homem de Deus que orava incansavelmente. Imagine um exército lutando de um lado e do outro lado, alguém de joelhos, lutando de joelhos, com a oração, com o sacrifício. Não tem diabo que aguente um cristão de joelho. Não tem inimigo
nem que se levante o inferno inteiro, não tem o poder de destruir você, meu irmão, de joelhos. Um crente de joelhos pode mais do que todas as armas atômicas existentes no planeta. Samuel, ele toma a posição de um sacerdote e, como eu disse, Deus abre uma dispensação especial e Samuel sacrifica um cordeiro ao Senhor e intercede de tal forma que Deus respondeu à sua oração e deu vitória aos seus filhos. Leiamos, portanto, o versículo 7 ao 11, que diz o seguinte: Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo, ficaram atemorizados. E disseram a Samuel: Não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso e Ele nos concede todas as ferramentas necessárias para vencermos as lutas. Veja como Deus é misericordioso. Pecamos contra Ele e Ele mesmo nos dá os meios de obtermos o perdão e termos o privilégio de gozar da sua presença. Por isso a Bíblia diz, e Jesus revelou, que Deus é o nosso Pai eterno, o nosso Pai celestial. E nenhum pai desejaria estar afastado do seu filho. Ele quer os seus filhos à sua volta. E é exatamente isso que Deus estava fazendo aqui com Israel. Promoveu um avivamento. Eles prepararam seus corações e Deus se fez presente e começa a agir em prol dos seus filhos. E quando, no versículo 8, a palavra diz que ele intercedeu pelos filhos de Israel, Deus ouviu imediatamente a oração do profeta Samuel. É como eu falei para vocês em conteúdos anteriores. A importância de um líder espiritual nas instituições, no governo, nas igrejas, pastores que se interessam pelo bem-estar espiritual das ovelhas e não pelos interesses financeiros. Quantos pastores que vão na sua casa para saber o que você tem, não como você está. E como é triste como a igreja dos últimos dias estão tão afastada da Bíblia que qualquer um engana, extorque e se aproveita dela. Por isso tem aí falsos profetas bilionários nas costas das ovelhas incautas que não conhecem ou desprezam a Bíblia Sagrada. Quando Israel venceu a guerra, Samuel fez uma coisa importante como testemunho,
para que eles não se exaltassem a si mesmo, para que eles não pudessem se gabar dizendo que a sua espada, que os seus esforços lhes trouxeram a vitória. Samuel erege uma pedra de testemunho. Essa pedra marca justamente o ponto de retorno espiritual da presença de Deus de volta a Israel. Aquela pedra mostrava isso. E todos que ali passassem tivessem na consciência a realidade de que Deus, a partir daquele momento, começou a agir no meio do seu povo. Israel, desde a época do sacerdote Eli, estava com um sacerdócio fracassado, espiritualmente morto. E a partir desse momento, desse reavivamento espiritual, através da gestão de Samuel, Israel passa a ter a presença de Deus em sua vida cotidiana. E essa pedra monumental serviu como uma base, como um ponto-chave de informação dessas verdades. Ela mostra que, mais uma vez, Israel buscou a Deus com uma alma preparada, um coração preparado. E Deus voltou a agir, portanto, no meio do seu povo. A pedra serviu como uma espécie de marco, mostrando aos filisteus que, a partir daquele momento, daquela localização, as terras pertenciam a Israel. E o marco, o monumento, serviu para demarcar também as terras de Israel que os filisteus haviam roubado, os grileiros da época. E tudo isso Samuel organiza para que Israel tenha uma vida em paz, sossegada, com a presença do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso, o versículo 11 diz o seguinte: enquanto Samuel oferecia o holocausto, o versículo 10 e o 11, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Glória a Deus. Você já viu trovão fora de época? Você já viu relâmpago em tempo de seca? Pois é, com Deus é assim. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. E Israel obtém, portanto, vitória. Mas não esqueça, enquanto Deus está trovejando nos céus, mandando relâmpagos, os israelitas vencendo os inimigos, um homem de Deus está de joelhos, em sacrifício, em oração, em intercessão pelo seu povo. Veja o importante poder de Deus quando um homem ora. Eu insisto nisso. Quando alguém está em oração, o inferno treme, meu irmão. O diabo quer que você fique olhando para as suas fragilidades, para os seus erros cometidos, para te enfraquecer de incerteza. Mas Deus quer que você olhe para a capacidade de Deus. E de joelhos, você tem condições de destronar Satanás, o seu império maléfico, e colocá-lo em retirada para sempre. Nos versículos de 13 ao 14, os filisteus devolvem as terras de Israel. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita.
E lembre, até hoje Israel ainda não ocupou a terra que Deus entregou a Abraão. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Nunca mais ousaram desafiar os israelitas. Por que isso? Porque uma nação avivada, um profeta verdadeiro, a palavra de Deus aplicada, faz o inferno fecharem as suas portas. Bendito seja Deus. Eles então restituíram as terras e houve paz entre os israelitas e os amorreus. Os filisteus ficaram derrotados e a Bíblia então mostra a rotina desse grande profeta de Deus. A nação volta a progredir, a viver uma vida normal. Samuel exercendo o seu juizado dentro do seu país. No versículo 15, a Bíblia nos diz que Samuel continuou exercendo o seu ministério de juiz, de profeta, em prol dos filhos de Israel. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas ele sempre retornava a Ramá, a sua habitação, onde ele residia, onde ficava a sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Maravilha! Sendo assim, Israel termina na gestão do profeta Samuel como uma nação avivada, uma nação que recebeu de volta a presença de Deus. Quantos anos Israel na apostasia? Toda a época dos juízes. E lembre-se, Samuel é o último dos juízes de Israel. E aqui, então, nós podemos concluir esta palavra, esse conteúdo, com os filhos de Israel, nacionalmente falando, avivados. A vida segue. Samuel exercendo o seu ministério em Ramá, periodicamente ou uma vez no ano. Ele percorria Betel, Gilgal e Mispá, o lugar de observação, e um monumento que marcava ali o início de uma nação com Deus, de uma nação que ora, de uma nação que intercede, de uma nação que recebe as respostas divinas, de uma nação que tem ao seu lado o Deus invencível, que derrota todos os inimigos, tanto de ordem física, humana, como de ordem espiritual. Que Deus lhe abençoe. Em o nosso próximo conteúdo estaremos analisando os capítulos 8 e 11, o pedido da nação. Lembre, até aqui, o governo que rege Israel é teocrático, mas vivendo a vida de paz, a vida tranquila, a presença de Deus, quando precisavam, clamavam e Deus se fazia presente, parece que a vida cotidiana deixou os israelitas meio ociosos. O povo
meio que ocioso, e começaram a observar os costumes das outras nações. Eles, obviamente, comercializavam com países vizinhos, com povos vizinhos, como os amorreus, etc. E ele viu que cada nação tinha um rei. E eles achou aquele sistema monárquico muito interessante. E parece que aquilo começou a criar dentro de Israel um certo ciúme, um certo desejo, uma certa cobiça por esse estilo de governo. Começa então uma campanha silenciosa, boatos entre eles, e eu acredito que diziam: olha, como as nações são, tem um rei, como é interessante, todos eles vivem e o rei os protege, o rei os abençoa, os provê das suas necessidades. Olha, os reis vão nas guerras. Que tal se o nosso país também fosse assim, de rei? Sabe que a ideia não é das piores? Quem topa conversar com Samuel? Samuel já estava velho, o tempo passou, já estava quase entregando o seu cajado e, de repente, se surpreende com as atitudes dos israelitas, pedindo para si um rei. Mas isso nós veremos nos nossos próximos conteúdos. Deus lhe abençoe. Fique na paz e não se esqueça, uma igreja em oração, um cristão em oração pode muito em seus efeitos. Ore por mim, me ajude. A luta é grande, a prova é grande, mas tenho certeza que a minha vitória está garantida nas mãos do Deus vivo, na pessoa sacrossanta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o abençoe. Compartilhe a palavra. Deixe aqui o seu comentário, dê um joia. Seja membro de nosso canal. E assim nós temos motivação para continuar produzindo conteúdos assim, para abençoar a sua vida. Deus o abençoe.